Sempre que eu viajo, eu costumo analisar a mídia de onde eu vou. E é cristalino que quanto mais livre e profissional é a imprensa do lugar, mais bem informada é a população e, consequentemente, mais vibrante é a sociedade. Por essas e outras, governos autoritários combatem a imprensa, algo que vem sendo praticado no Brasil de uma maneira sistemática e crescente nos últimos anos. E não se trata apenas de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas que são, enfim, inaceitáveis em uma democracia. Como exemplo, na terça passada, a repórter Renata Cafardo e o fotógrafo Thiago Queiroz, do Estadão, foram agredidos física e verbalmente por moradores de um condomínio de luxo em São Sebastião enquanto cobriam as tragédias causadas pelas chuvas. Não? De onde vem tanto ódio gratuito? O afastamento das pessoas de boas fontes de informação, substituindo-as aí por questionáveis redes sociais, coloca a própria democracia em risco à medida que derrete a capacidade do cidadão de discernir entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. E o resultado desse processo em nosso país é essa grotesca polarização que nos rachou ao meio, culminando aí nos abomináveis ataques à democracia de 8 de janeiro. A reversão do caos em que vivemos não passa pela educação midiática, que é um conjunto de práticas que ensina crianças e adolescentes a desenvolver uma visão crítica sobre o que a mídia, em todos os seus formatos, lhes apresenta, para que sejam capazes de consumir, de compreender e até de produzir informação de qualidade. Você sabe como que isso funciona? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu conversei sobre isso com a Ana Lúcia de Souza Lopes, que é professora de pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para ela, educação midiática é mais que preparar para o uso da mídia, é preparar para compreender esse mundo que a gente vive. E como ela disse, todo esse universo midiático faz parte dele. Um ótimo exemplo dos ganhos da educação midiática para uma sociedade vem da Finlândia. Quando a vizinha Rússia tomou da Ucrânia a região da Crimeia em 2014, os finlandeses começaram a ser bombardeados por altas cargas de desinformação para influenciar o debate político em favor dos russos. E o governo, então, reformou no seu sistema educacional em 2016 para incluir uma disciplina de alfabetização midiática que também é abordada de uma maneira transversal em todas as matérias. E como resultado, veja só, a Finlândia tornou-se o país mais resistente à desinformação entre todas as nações da Europa pelo estudo anual do Instituto Open Society, aliás, firmando-se como uma referência mundial no combate às fake news. Se me permitem aí um abuso de linguagem, uma boa desinformação, é aquela que parece ser verdadeira e que reforça desejos de quem a lê. É por isso que se espalha rapidamente e ganha ares aí de fato incontestável. E quanto menos a pessoa tiver uma visão crítica das informações, mais suscetível ela vai ser a esse controle. Se já não bastasse esses desafios, especialistas temem que as recém-popularizadas inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, sejam usadas para criar fake news ainda mais críveis. Então eu fiz alguns testes com essa ferramenta e, justiça seja feita, na maioria das vezes ela respondeu que não poderia entregar o que eu pedia porque aquilo era falso. Mas nas ocasiões em que eu fiz pedidos que já continham várias mentiras, ela pariu obras-primas da desinformação. Pois é. Por isso, ter uma visão crítica da mídia e do mundo torna-se hoje uma questão de sobrevivência. Veja só, em junho de 2014, em entrevista ao jornal italiano Il Messaggero, foi perguntado ao Papa Francisco se o aumento da corrupção se deveria à mídia dar mais destaque ao tema. E o pontífice explicou que, abre aspas, vivemos não só uma época de mudanças, mas uma mudança de época, fecha aspas. E para ele isso altera profundamente aspectos culturais.
A digitalização da vida está no centro desse processo. Os mais jovens não têm grande acesso a conteúdo, normalmente, sem a necessária visão crítica. E assim como podem influenciar positivamente suas famílias com o que aprendem na escola, por exemplo, como respeito ao meio ambiente, à diversidade, não? Também podem ser vetores de fake news. Não? Eu conversei também com a Maria Carolina Cristianini, que é editora-chefe do Joca. O Joca que é um jornal brasileiro dedicado a crianças e adolescentes. E ela explicou que a criança não só consome a desinformação, né? Ela é uma propagadora. Né? Por isso, segundo ela, os pequenos leitores precisam entender a sua responsabilidade sobre o que leem e o que reproduzem, tá, em seus círculos sociais. Né? Eu falei também com a Mônica Gouveia, que é a diretora educacional da editora Magia de Ler. Né? E para ela, participar de um meio de comunicação é uma das maneiras de dar a dimensão real da importância da imprensa, da conscientização sobre a desinformação e que, como ela disse, não, informação de qualidade não é uma expressão vaga. Crianças são naturalmente curiosas e participativas, por isso a educação midiática ganha ainda mais importância. A Ana sugere que é nessa geração que a gente tem que trazer essa mudança de época, né, para mudar a sociedade. Ou então, nas palavras dela, não, cada vez mais estaremos aí com uma sociedade alienada. Não? A escola é o melhor lugar para fazer isso, aliás, pela visão diversa de mundo que ela embute. Não? No Brasil, a educação midiática ainda engatinha, não? Com iniciativas pontuais, não? De algumas escolas e de algumas redes de ensino. Ainda assim, veja só, não? Alguns pais e mães se colocam contra essas práticas, argumentando que a escola estaria doutrinando ideologicamente seus filhos. A Carolina argumenta que essa reação ela é inócua, não? Porque é impossível manter a criança aí dentro de uma bolha de pensamento único. Não? É melhor que ela esteja preparada para lidar com pensamentos divergentes, não? Que vão impactar, né, mais cedo ou mais tarde. Não? Além disso, ela explica que as famílias podem usar até conteúdos de que elas discordem para explicar aos filhos as suas visões de mundo. Né? Cada um tem uma, né? E ainda diz que as notícias não podem ajudar nisso, né? Pode ser a base para essa conversa familiar. A Mônica acrescenta que alguns pais e mães acham que tem o momento certo não para saber de algumas coisas, não? Mas não existe momento certo. Né? Os jovens consomem conteúdo o tempo todo, não? É sempre uma oportunidade de se desenvolver o seu senso crítico. Não? Agora, aqueles que lucram com a desinformação, eles atuam maquiavelicamente na contramão disso. Né? Ao invés de dizer o que as pessoas devem fazer, não, como que funciona? Eles oferecem um mecanismo para que essas pessoas se enredem numa narrativa profunda que distorce a realidade, não? Mas elas fazem isso acreditando que elas chegaram a essas conclusões e que elas não estão sozinhas. Não? Esse é o processo. Não? Por isso tudo, a Finlândia é um exemplo a ser seguido. Não? Governo, escolas, educadores e famílias não, precisam se unir para a disseminação da educação midiática, né, para formar gerações aí, não, saudavelmente críticas e menos suscetíveis à desinformação. Não? Elas construirão uma sociedade melhor e ajudarão as gerações anteriores a fazer o mesmo. Né? Caso contrário, não, a gente corre o risco aí de ver a democracia se esfacelando, não, com os ataques de 8 de janeiro parecendo manifestações legítimas. Não. É isso aí, meus amigos. Você já parou para pensar não, como que você se informa? Não? Como vai o seu senso crítico diante de conteúdos dos mais diferentes meios? Não? E como que isso impacta a sua carreira e seu negócio? Não? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.